Vou abrir aqui no áudio. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Vamos lá. Ô, Bruno. A situação chegou, não era muito todo o aspecto da lesão na barra. Então, eu resolvo para que não seja muito grave, para que isso acabe de forma sem sequela. Olha, o rapaz já está ubicado, né? É um irmão mais da solta aí, um cientista, ele já está fazendo, eu acho que, uma tomografia, se não me engano, aí, tá? Vou dar um pulinho lá no lugar. Deixa eu colocar de novo aqui a tela, meninas, para vocês. A gente falou da aveia e da soja, certo? Que são exemplos de alimentos funcionais. Muito bom. Outro exemplo de alimentos funcionais, que eu não sei se vocês usam, se vocês conhecem bastante, são as pequenas sementes, incluindo aqui a linhaça, gergelim, que estaria aqui nessa mesma família, linhaça, gergelim, aqui estaria o amendoim, as amêndoas, as castanhas. Eles têm um teor de fibra muito legal, muito grande. Além disso, eles têm ômega 3 e estão também relacionadas com prevenção de doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, alergias e tal. E são alimentos que hoje o preço deu uma reduzida. Aqui na imagem, vocês estão vendo que a gente tem linhaça dourada e linhaça comum. Essa mais escura é a comum, né, e a dourada. Às vezes você vai comprar, tem uma diferença de preço. Se ela for significativa, compre a mais barata, porque a diferença entre elas, em termos de nutrientes, não é tão significativa assim que justifique uma mudança de preço, tá? É mais uma questão de marketing mesmo, o nome, dourada, enfim. Alimentos por cor. Então, uma das dicas, quando a gente vai pensar em montar um prato para saber se ele está nutricionalmente equilibrado, é que a gente tenha um componente de cada cor. Os pigmentos dos alimentos, eles quase que setorizam os nutrientes. Então, o vermelho que está no tomate, na melancia e na goiaba, ele vem do licopeno e é um nutriente extremamente antioxidante, principalmente para os homens, eles deveriam consumir bastante esse vermelho. O nosso problema hoje, em termos de produção de alimento, é que para melancia não, nem para goiaba é um pouco menos, mas o tomate, ele vem com muito agrotóxico. E aí a gente acaba tendo o nutriente do tomate, mas ele tem essa questão para a gente lidar. Então, uma dica, se a gente não puder consumir o alimento orgânico, porque às vezes ele é mais caro, é difícil de achar,
é comprar o alimento da época, né? Então, nesse momento, por exemplo, a gente está na época de abacate, a gente está na época de tangerina. O tomate, por exemplo, ele é um alimento de inverno. Ele não é um alimento de verão. Em outras culturas, como na Europa, por exemplo, as pessoas estão mais acostumadas a comer o alimento na época e substituir ele por outro quando for fora da época. Mas aqui no Brasil, a gente está acostumado a comer tomate o ano inteiro. O preço vai aumentar muito no verão e aquele tomate caro no verão que você vai pagar, ele ainda está lotado de aditivo para ele poder nascer. Por quê? Porque não é época, né? Eu dou aula na faculdade de nutrição e as alunas às vezes falam: ah, eu não sei o que é época, não tenho essa habilidade. Porque nós fomos criados num momento em que você tem os alimentos o ano inteiro. Se você não presta atenção, se você não é a pessoa que faz compras na sua casa, talvez você não consiga ter essa ideia. Mas não tem problema. Tem uma tabelinha da CEAGESP contando pra gente o que está na época. O que tiver na época vai ter um teor menor de aditivo, ainda que ele não seja orgânico, vai estar com o preço melhor e o sabor também está melhor. Então também vale essa dica. As folhas verdes, e principalmente os verdes escuros, eles têm formação de cálcio, ferro e alguns nutrientes. Uma coisa importante para a gente saber é que todas as vezes que você faz uma refeição super equilibrada, né? Você já está fazendo um prato bacana. Quando a gente consome nas refeições principais, que seria almoço e jantar, uma fonte láctea, seja leite ou queijo, ele é fonte de cálcio. E o cálcio acima de um número que é 300 miligramas, ou seja, ele tem mais que isso na fonte de queijo, por exemplo, ou de um iogurte. Quando na sua refeição, vamos imaginar que você está comendo arroz, feijão e um filé à parmegiana, que tem queijo. O cálcio do queijo vai interagir com o ferro da carne, com o ferro do feijão. E aí você não absorve bem nem uma coisa nem outra. Então significa que eu não devo comer queijo nunca? Nunca é muita coisa, mas não todos os dias. E tem gente que quando não come queijo na refeição, come um iogurtezinho na sequência. Mães fazem muito isso e é a causa primária de anemia em crianças. É aquela criança que não almoçou tudo, né? E a mãe nunca está satisfeita, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, não é isso? A criança comeu, sei lá, 50% do prato do que a mãe colocou. Vamos imaginar que a mãe colocou arroz, feijão lá e uma carninha, sei lá, come carne, um legume qualquer. Ok, e a criança não comeu tudo. A mãe não fica em paz. O que a mãe faz? Ah, então eu vou te dar o TT, né? Que é a mamadeira com leite. Ou vou te dar um iogurte, um danoninho que vale por um bifinho, só que não, né? O que vai acontecer? Essa criança não vai absorver bem o cálcio, mas vai absorver muito pior o ferro. E aí, às vezes, é até uma criança que está acima do peso, está até gordinha, mas ela está anêmica, porque ela precisa rever essa questão do que combina com o quê. Então, o que a gente costuma dizer, principalmente para as mães? Deixa as fontes de queijo, leite, para refeições tipo lanche. Dá uma distância de mais ou menos 2 horas entre a refeição principal. E evita também a sobremesa. Se um dia você comeu, sei lá, um pudim de leite ou alguma coisa com queijo, isso não é um problema, né? Porque é uma exceção. O problema é quando isso é regra, tá? Não quero ser portadora de más notícias, mas pode ser pior, principalmente produto que trabalha fora, quando no final da refeição ele não comeu queijo nem nada disso, mas ele toma café. Porque quando a gente usa o cálcio, é como se tivesse uma briga entre cálcio e ferro é um elemento muito importante para anemia, né, para oxigenação, mas absorve pouco, mas não zera. O café, assim como o refrigerante à base de cola e o chá preto, vão fazer você zerar a absorção de ferro. E às vezes no restaurante a pessoa almoça e de brinde ela ganha o cafezinho, né? E aquilo vira um hábito em todas as refeições. Então, de novo, nunca posso tomar um cafezinho? Pode. De preferência, longe da refeição, em termos de tempo, seria umas 2 horas. Mas se você puder não ter o hábito de tomar imediatamente, porque vira hábito mesmo. E aí a pessoa só vai querer café depois da refeição, né? Então, se a gente não tiver esse hábito, melhor não ter mesmo. As folhas verdes trabalham principalmente em relação à visão,
ossatura, e são fontes de fibra que melhoram o nosso intestino e que regulam as quantidades dos nutrientes no nosso sangue, por exemplo. Então, um diabético, ele tem muita glicose, né, que é uma forma da gente medir açúcar sanguíneo, ou o hipertenso pode ter muito sódio. Comer fibra ajuda a regular tanto uma coisa quanto outra na corrente sanguínea, tá? Chá verde. O chá verde, exceto para pessoas que têm um problema de rim, porque para elas o chá verde não é tão indicado, ele é extremamente antioxidante e combate radical livre. Protege pessoas com relação ao Alzheimer. Então, hoje, a gente trabalha muito com nutrição para pacientes que têm o diagnóstico de Alzheimer, mas que estão iniciantes. Primeiro, porque a gente trabalha o condicionamento da refeição. O Alzheimer avançado, muitas vezes, o paciente esquece de engolir. A pessoa, né, o cuidador, está dando a comida para ele. É muito comum eles falarem, nem comi hoje, estão me deixando passar fome, porque ele perde realmente esse senso de saciedade. Mas antes disso, às vezes, você põe a comida na boca e ele esquece o estímulo de engolir. Então, isso é uma das coisas que a gente treina. E outra coisa é que o chá verde protege da demência de uma forma geral. Então, no envelhecimento, existe uma perda de memória que às vezes era um pouco variável. Então, trocar o nome, né? Achar que é um filho e é o outro. A gente faz isso, eu faço isso agora, imagina daqui a pouco, né? Como é que vai ser? Mas eu lembro que a minha avó, no fim da vida, ela achava que eu era minha mãe. E aí ela conversava comigo como se eu fosse a minha mãe. Dava, sei lá, 2 minutos ela lembrava de mim, falava comigo. Aí o pessoal começou a ficar preocupado, meus tios, será que é Alzheimer? Não, gente, ela tinha 94 anos, né? Tava tudo bem com as outras coisas, ela tinha um esquecimentinho ali. Então, o chá verde, que é a Camellia sinensis, ela protege em relação à demência natural, mas também o Alzheimer, e é isso que a gente considera funcional. Então, ele é um chá, mas ele tem um efeito também no organismo, né? E também melhora para glaucoma ou problemas de visão. Como todo alimento, ninguém pode tomar litros e litros de chá. A gente sempre recomenda que não ultrapasse 4 xícaras por dia, que daria um squeeze. Mas existem pessoas que não podem, quando tem problema renal, por exemplo, a gente não indica, porque pode ampliar, né, a chance de cálculo renal, por exemplo. Grãos integrais, frutas e vegetais. Quando a gente fala de integral, pode pensar aí no arroz integral, aveia, né? De novo, 1000 motivos para consumir aveia. Eles vão reduzir problemas, principalmente de câncer de colo de útero e de cólon do intestino. Do intestino eles vão regular muita coisa, mas uma coisa importante para a gente saber, quando a gente fala de produtos integrais, as fibras físicas, né, que ajudam no intestino, a gente consegue atingir a quantidade necessária a partir de grão, fruta e vegetal. Eu tô comendo pão integral, bacana, mas a gente não vai atingir a cota do dia com pão integral. E eu vou dizer para vocês que com criança, às vezes, e aí a gente tem que analisar caso a caso, o pão integral pode ser não tão legal, porque criança não tende a tomar água excessivamente, ele só toma ali na horinha da sede. Então, se você tá dando, por exemplo, uma bisnaguinha integral, eu atendi um paciente essa semana com essa questão. A mãe preocupada trocou tudo que tinha de pãozinho para ele por pão integral. Só que a criança não toma água suficiente. Então, a fibra que facilitaria o processo, por conta de ser pão, ela piora o processo. O intestino da criança ficou pior. Diferente do que acontece na fruta. Porque como todo mundo que está aqui sabe, Deus é perfeito, na fruta eu tenho a fibra e já tenho a água. A gente aqui estraga, né? Quando faz um suco, vai lá e coa para tirar a fibra. Mas quando você come a fruta como a natureza nos entrega, ela já entrega fruta e água. Fibra e água. Açúcar com fibra, ou seja, a gente come açúcar livre, e o açúcar às vezes é um problema, mas fala assim, na fruta tem açúcar. Mas na fruta, como a natureza nos entrega, a fibra vem junto justamente para que o açúcar da fruta não seja um problema. A gente é que vai lá e faz doce a partir, ou isola o açúcar da fruta. Na fruta em si, pode ver, manga é bastante doce. Quanto de fibra tem na manga? Bastante, para que isso não seja um problema. Então, essa manipulação que a gente faz é que às vezes não é tão legal assim, né? E
voltando a falar de cores, as frutas vermelhas, por exemplo, que são ricas em vitamina C, além das frutas cítricas, como laranja, acerola, né, kiwi, elas são muito importantes para tecido epitelial. A gente costuma pensar em pele e lembrar que a pele é o nosso maior órgão do corpo humano, mas quando eu falo de pele, lembra que a gente tem pele dentro também. Essa renovação de pele, né? Então, pessoas que são fumantes deveriam consumir frutas cítricas e frutas vermelhas todos os dias, porque isso, entre aspas, reduziria o dano, né, que o cigarro traz, ou que a poluição traz, né? Ou o estresse e assim por diante. E aí a gente chega numa categoria dos fermentados. Eu vou até abrir aqui para olhar quem está na câmera, se alguém está aí. Todo mundo aqui já ouviu falar de iogurte que a gente pode fazer caseiro, que a gente pode comprar pronto. Eles são divididos em duas categorias. A gente tem probiótico e pré-biótico, tá? Antes de começar a aula com vocês, eu estava atendendo uma mãe, agora a gente está atendendo online, né? Que a criança tem intolerância ao leite, muito séria. E mesmo leite fermentado. Então, vamos entender o que é probiótico e prebiótico. Dentro de nós, né, moram outros seres, que eu não estou falando de espíritos, estou falando de seres mesmo, estou falando de micro-organismos que moram no nosso intestino. A gente pode ter bactérias boas e bactérias não tão boas assim. Essas bactérias que não são boas, elas produzem muito gás, às vezes dor, às vezes muita constipação ou diarreia, enfim. Esses micro-organismos, eles moram ali, eles se alojam, eles têm um ciclo de vida e eles se reproduzem. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, o que a gente precisa fazer para regularizar o nosso intestino? E aí, aonde entram os fermentados? Todo mundo que aqui já viu esses produtinhos fermentados que estão aqui, que são industrializados. Então, eu vou falar de Yakult, que acho que é o mais comum para a gente lembrar o nome, mas todos esses são a mesma coisa. Ele é um leite fermentado e na fermentação, o que a gente vai ter? Leveduras e bactérias que são benéficas. Só que quando a gente compra ele assim, industrializado, ele também tem açúcar e corante, que alimenta as bactérias não boas. Então, olha só, eu estou colocando soldadinhos do bem, mas eu estou alimentando os eventuais soldadinhos do mal que a gente tenha lá no nosso intestino. Por isso que para algumas pessoas não funciona tanto o leite fermentado industrializado, por exemplo. E aí, o que é probiótico? Probiótico é o micro-organismo em si, né? Ele é uma vida, que pode ser de preferência boa, que a gente coloca no nosso organismo. E existe o que dá comidinha para esse bom. Então, o que alimenta a bactéria do mal? Açúcar, corante. Por exemplo, no Yakult tem corante. Apesar dele ter essa cor que parece leite, porque ele não é feito com leite, ele é feito com soro de leite. Ele tem um corantezinho aí. Ele alimenta a bactéria do mal. E o que alimenta a bactéria do bem? Fibras, por isso que a gente come fruta e vegetal. E um alimentinho que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama biomassa de banana verde. Ela é comidinha de bactéria boa. E a gente às vezes não conhece, não sabe, ou come pouca fibra, né? Se você perceber a sua alimentação, pensa num dia onde você não comeu nenhuma fruta, nenhum vegetal, em 24 horas você vai ter fezes com consistências e odor diferente. É a ação dessas bactérias não boas. Elas crescem, elas estão ganhando lá. E aí, nessa imagem que está aqui do lado desse pote, isso aqui é um tipo de fermentado probiótico feito com grão. Esse aqui, por acaso, é feito com trigo. O trigo integral, mas pode ser feito com quinoa, uma série de outras coisas. Isso aqui chama Rejuvelac. Então, é uma fermentação onde eu não estou usando leite. Hoje em dia, muita gente tem alergia a leite e intolerância à lactose, né? Que são coisas diferentes. Então, esse líquido aqui, por exemplo, ele é um líquido fermentado. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como a gente faz esse produto. E aí, às vezes, para aquelas pessoas que têm um intestino muito complicado, ou a gente indica isso, ou a gente indica kombucha, que eu não sei se vocês já ouviram, mas é uma colônia, né, que a gente coloca para as pessoas fermentarem chá, por exemplo, principalmente para vegetariano, vegano, gente que não toma leite.
E eu tô dando o que para a pessoa? Uma bactéria boa. Só para vocês verem em que situação nós estamos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje já existe transplante de fezes. Sim, a Rita fez o what? Exatamente. Transplante de fezes. Que fezes são essas? Normalmente, o primeiro cocôzinho, né, do bebê, que é o mecônio, porque quando a criança nasce, ela tem uma proteção natural desse intestino, e hoje já existem outras pesquisas com fezes que tenham boas bactérias. A gente faz transplante, tem cápsulas de fezes, né? Não é a fezes propriamente dita, mas é o isolado das fezes de alguém que você coloca só a colônia dessas bactérias boas. É uma cápsula que a pessoa toma e ela só abre no intestino, ou tem também supositório, ou inoculação direta para o médico colocar. Ela foi desenvolvida para usar em pessoas pós-procedimentos de quimioterapia. Mas hoje a gente vê que várias pessoas têm outros problemas de imunidade que precisam disso. Então, vejam, já existe cápsula de cocô para venda, pessoal. Se o seu cocô for legal, né, for direitinho, bonitinho, interessante, ele pode ser vendido. Por quê? Porque para algumas pessoas essa dificuldade intestinal ela vai tomando uma proporção tão grande que você não consegue realmente retomar isso de uma maneira natural. E aí existe essa tecnologia hoje possível. Não é um tratamento barato, mas ele já está disponível, inclusive no Brasil, na rede pública, tá? Então, só para a gente entender como é importante. O que eu posso fazer se eu não estou nesse nível, mas eu tenho um intestino meio esquisito? Você pode adequar a fibra da sua dieta. Eu não sei se vocês já ouviram ou já viram falar de pessoas que falam assim: de manhã, toma um limão espremido com água e um pouquinho de cúrcuma. E aí a pessoa fala assim: vai emagrecer? Não é para emagrecer, exatamente. Não existe elixir para emagrecer, tá? Mas indiretamente facilita, por quê? Porque no limão, além de a gente ter vitamina C, a gente tem uma substância que elimina as bactérias não boas, dá uma reduzida no processo. Então é como se você começasse o dia mandando lá uma limpezinha para esses caras que não são legais. E aí, na sequência, você come fibra, você toma uma alimentação melhor, né? Tem alguns suplementos como glutamina, que às vezes a gente dá para o paciente para mudar o pH desse intestino. E aí vocês já devem ter visto pessoas que não têm problema com leite, que fazem aqueles kefir de leite, kefir de água. Então, aqui que a gente está fazendo? São todos tipos de probiótico. Diferente do industrializado, quando a pessoa faz o iogurte dela na casa dela, ela não põe corante e se ela adoçar, a quantidade ainda é menor do que vem industrializado. Então, são formas da gente usar esses produtos, certo? E eles vão melhorar a nossa absorção de uma forma geral. A partir daí, então por que o limão pode fazer a pessoa emagrecer? Porque se o intestino está funcionando melhor, o organismo consegue fazer você gastar de maneira mais adequada energia ou responder melhor para uma dieta com menos calorias. Às vezes tem aquela pessoa que a alimentação dela veio tão ruim durante muito tempo que o organismo se recusa a deixar ela emagrecer. É como se ele precisasse resgatar algum nutriente de algum lugar. O nosso organismo é uma máquina maravilhosa. Ele tenta fazer o melhor com o que ele pode dentro daquilo que a gente fornece para ele. Então, por exemplo, gordura. Aqui no slide agora a gente está falando de ácidos graxos ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, que é indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina dos recém-nascidos. Então, é uma gordura boa. Tá também no azeite, tá também na linhaça, né, nas oleaginosas. Mas se a gente não tem uma alimentação com tudo isso e a gente usa, por exemplo, vamos imaginar que você tem um óleo de soja só para usar nesse momento para temperar a sua salada. O problema da gordura, de forma geral, não é a gordura em si apenas, é o aquecimento. Quando a gente frita, quando a gente aquece, a gente degrada a gordura. E, eventualmente, o potencial, a vitamina, né, o mineral que ela carregue, vai se degradar por conta do calor. Então, quando a gente fala de azeite, e aí às vezes gera aquela duvidazinha. Posso cozinhar com azeite? Pode. Mas algumas substâncias importantes do azeite, você perde o positivo, vamos chamar assim,
acima de 50 graus. 50 graus é um calorzinho qualquer, tá? Numa fritura você chega a 180 para a gente ter um comparativo. Então, fritar no azeite, por exemplo, os azeites de boa qualidade, eles não formam compostos polares, que são compostos tóxicos, extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Mas o positivo, que é o ômega 3, a gente também não tem. Então, se você quer repor ômega 3, embora quase todo adulto precise de suplementação alguma vez na vida, é o azeite cru que vai te dar isso. Então, é o azeite que tempera a sua salada, ou então que você coloca no seu prato, quando o seu prato já está ali prontinho, você finaliza com aquele azeite. Isso vai te fazer diferença. Ou colocar uma colherinha de linhaça, né, de gergelim, assim por diante. As catequinas que estão presentes nos chás. E muita gente não gosta de chá, né? E quando não gosta de chá, também pode usar frutas, como as uvas, né? As amoras, principalmente as frutas vermelhas, que melhoram o sistema imunológico, inclusive. Então, o sistema imunológico, ele é uma resposta que nós vamos dar para determinada circunstância. E ele não precisa de um único nutriente, ele precisa de vários, mas alguns são mais facilitadores. Por exemplo, a cor roxa, então, berinjela, uva, né, beterraba, e a cor vermelha, então, amora, framboesa, tomate, morango, eles vão auxiliar de maneira mais especial o nosso sistema imunológico, que é o que acontece, por exemplo, no licopeno. E o licopeno, que está no tomate, por exemplo, ele tem um detalhe, que é tudo que é vermelho, sangue, né? Não mais roxo, como a uva, por exemplo. O licopeno é o que dá então esse pigmento vermelho nos alimentos. Então é melancia, né, o tomate, a goiaba vermelha, tal. Quando a gente aquece, ele amplia a capacidade, ele não perde. É o contrário do que acontece com vitamina C. É o contrário do que acontece com azeite, ele não perde propriedade. O vermelho, ele amplia, ele se torna ainda mais fácil da gente absorver. Por isso que às vezes para homem, então pensando por essa lógica, comer o tomate cru vai ser bom, mas comer o molho de tomate, por exemplo, vai ser melhor ainda, porque você amplia, né, essa quantidade de antioxidante. E aí eu trouxe alguns outros para a gente saber. O linolênico, que está, por exemplo, na linhaça, na soja, nas nozes e na amêndoa, é um super estimulante do sistema imunológico. E, além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória. A gente costuma suplementar ômega 3, por exemplo, de pessoas que precisam emagrecer. Porque o emagrecimento, nós não fomos feitos para emagrecer, tá? Emagrecer para o nosso organismo é algo quase que antinatural. A gente foi feito para acumular e não para perder. Então, às vezes, o seu sistema imunológico pode ficar um pouco ressentido. Por isso que todas as vezes que alguém está fazendo uma dieta de emagrecimento, você olha às vezes para a pessoa e fala, nossa, acho que fulano não está bem. Porque o sistema imunológico pode sentir. Então, a couve, a linhaça, as nozes vão ajudar nesse processo. Vai estimular o sistema imunológico a entender que, olha, eu quero perder peso, mas é uma coisa proposital. Ele não consegue perceber tanto e nem ficar tão ressentido. Luteína e zeaxantina, que também são super antioxidantes, super importantes para a visão e para que a gente tenha um sono de qualidade, tá? Existe um termo na nutrição chamado fadiga. Fadiga é assim, você dorme ou você descansa, mas não parece que isso aconteceu. Você continua cansado, parece que é pior, assim, você ficaria horas dormindo. Então, não é natural a gente ter um sono que não te recompõe, você tem que acordar melhor. Ah, mas eu durmo pouco, né? Enfim, seja lá por qual motivo seja. Sim, mas você tem que levantar melhor do que você estava antes, né? Quando isso não acontece, normalmente é um sintoma inicial do que a gente chama de fadiga. E a fadiga ela é provocada por falta desses nutrientes pequenos que a gente chama de micronutrientes. Luteína e zeaxantina está em todas as folhas verdes. E aí, por exemplo, não como nada que é verde. Pronto, já pode ter aí eliminado um nutriente importante da dieta. Mas também tem no milho e no pequi. Eu tenho uma aluna fazendo um trabalho sobre pesquisa de milho. O milho,
para vocês verem a diferença, né, desse mundo que a gente está hoje para o que já foi. O milho caseiro da roça, que você talvez tenha vivido, tenha tido na sua casa, onde não tinha aditivo químico e era uma semente tranquila, ele tem 18 vezes mais nutrientes do que o que a gente está acostumado a ver hoje no milho que a gente compra. 18 vezes mais nutrientes. Então, os nossos familiares eram mais saudáveis? Eram mais bem nutridos também, né? Couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, rabanete, aqueles indóis e os isotiacianatos, que são substâncias, então, que protegem a gente contra o câncer, principalmente câncer de mama. Uma coisa importante para couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, essa substância que são os indóis e os isotiacianatos, eles morrem, essa substância não fica ativa se a gente usar micro-ondas. Então, toda vez que eu falo para alguém que eu não tenho micro-ondas em casa, as pessoas acham que eu sou louca. Eu posso até ser louca mesmo, mas essa é uma das razões principais. E a segunda é porque eu acho que o micro-ondas deixa a comida que foi aquecida nele muito ruim de textura, tá? Então, eu realmente não tenho micro-ondas. Porque o micro-ondas trabalha com a agitação de molécula. Então, a molécula se rompe. Você está comendo couve, por exemplo, ou brócolis, orgânico, seja lá como for, mas a substância não está lá. E os flavonoides que estão nas frutas cítricas. Então, o que é o principal hoje? A gente precisa de cítricos para melhorar nossa imunidade, nos garantir. E os cítricos normalmente vão ter uma cor entre o verde e o laranja. Em cima disso, a gente vai montando as nossas cores, né? E eu vou aproveitar aqui para ir falando de outras coisas que a gente está colocando aqui nas perguntas. Então, fibra, que a gente já falou, prebiótico, principalmente o que a gente falou antes, né? Que é o que alimenta, então, as bactérias boas. Biomassa de banana verde, fibra. Batata Yacon, que eu não sei se todo mundo conhece, o pessoal chama às vezes de batata pera. É super rico em fruto-óligo-sacarídeos e inulina. E os sulfetos, alho e cebola, que tem, além de melhorar o sistema imunológico, também reduzem o risco de câncer de estômago, né? E as dores. Tudo bem até aqui? Eu separei materiais para mandar para vocês. Deixa eu tirar aqui do slide. E aí agora eu vou ver as perguntinhas de vocês aqui. A Erika está perguntando que ela gosta muito de chá. E também não tem micro-ondas. Muito bem, Erika. Eu não sei como é que é para você quando você fala que não tem micro-ondas. Deixa eu colocar minha foto aqui para vocês me verem. Mas todas as vezes que eu comento com alguém que eu não tenho micro-ondas, as pessoas falam: onde você esquenta a sua comida? Eu falo num negócio chamado fogão, né? Existe fogão. Agora, existe um equipamento muito legal. Se vocês quiserem abrir o áudio de vocês depois para falar, é só abrir esse microfoninho aí que aparece para vocês. Aquelas fritadeiras elétricas, né? Air fryer da vida, facilita muito a vida e ele age como um forno, e ele é mais rápido que o forno. Então, os chás, assim, eu tô até fazendo um livrinho, um e-book sobre chás, porque os chás, eles vão ter, vamos dizer assim, propriedades diversas. Então, eu tenho chás antioxidantes, por exemplo, chá verde, branco, amarelo e vermelho são a mesma planta. Hibisco, que também é antioxidante e melhora muito para quem tem, por exemplo, gordura no fígado. Então, cada chá tem um potencial específico. A farinha de banana verde tem a mesma função da biomassa? Sim. Com a diferença que, por estar no formato de farinha, às vezes essa farinha acaba, você não consegue fazer as mesmas coisas. Mas biomassa de banana verde, gente, é facílimo de fazer. É comprar a banana verde, cozinhar na panela de pressão. Eu posso até mandar um material para vocês que eu tenho sobre isso. E aí não tem gosto de nada, você pode acrescentar em purês, em bolos, é muito legal. A Simária perguntou, propriedades da chia. A chia é riquíssima em ômega 3 e fibra. Ela também tem uma propriedade que melhora muito a questão da glicemia. Então, diabéticos ou hipertensos, porque ela forma um gel. E esse gel na corrente sanguínea faz a gente meio que modular. Então, eu tenho excesso de açúcar, é como se ele fosse lá e aquela geleia incorpora e facilita levar para as fezes, facilita levar para ser jogado fora, né? Crises de artrite. Então,
Para artrite... só falando uma coisa ainda para a Simara. A chia, Simara, substitui ovo em algumas preparações. Então, quando a gente vai fazer bolo, por exemplo, que a gente não quer pôr ovo, uma colher de sopa de chia ou de linhaça, você coloca 2 de água e dá um tempinho. Ela forma um gel e aí ela faz o papel do ovo nas preparações, tá? Para artrite, a Rita perguntou, alimento para dor. A artrite, que é uma dor inflamatória, tem um negócio muito legal que eu até estava usando agora com uma paciente de baixa renda, que é semente de abacate. A semente de abacate, gente, é um cataflã natural. Ela é muito importante. E o que pode fazer? Você pode ferver a semente com água e faz um chá. Esse chá você pode gargarejar, você pode aplicar e você pode tomar, né? Para quem tem gordura no fígado, para dores, ele é tão potente para dor que às vezes a gente quebra essa semente e faz como se fosse um emplastro e põe em cima da dor. E ele age como se fosse um cataflã mesmo. Ele é muito potente mesmo. E também tem um produto, um alimento que é tipo um nabo chamado bardana. Usa muito na comida oriental, que também é excelente, porque muita causa de artrite, às vezes, é depósito de alumínio, porque a gente usa panela de alumínio, o alumínio acumula no nosso organismo. Para quem tem tendência, ele fica na articulação. E ele dá muita dor mesmo, né? E aí ele provoca essa dor maior. Ótimo. Bater o alho com gengibre é excelente. A Érica falou que ela costuma bater o alho com gengibre para fazer um tempero. Fazer o próprio tempero é excelente, porque a gente consegue, primeiro, facilitar, né, esse processo na cozinha. E segundo, a gente consegue ainda obter mais nutrientes do que comprar um produto pronto, né, um tempero pronto. É excelente. Frutas, verduras para quem ainda consome carne. A Adriana perguntou quanto seria a quantidade mínima. A gente trabalha, Adriana, com 5 porções por dia. Entre fruta, verdura e legume. O que não é muito, se a gente for pensar. Vamos pensar que você come 2 frutas, uma de manhã e uma à noite, uma salada em cada refeição, ou pode ser um legume e tal. 5 por dia é o que a gente já sabe que começa a ter bons resultados, incluindo pessoas que comem carne. Vou passar a receita da biomassa, vou passar. Eu acho que é um produto bacana que a gente também pode explorar. E é barato e é simplificado, né? Então, ele é muito fácil de usar. É que às vezes parece uma coisa muito nova, mas é um produto muito antigo. Culturalmente, o Brasil usava muito, né? A biomassa e acabou, enfim, com essa coisa de industrializando, esquecer de usar esse processo. Mas ele é muito bacana, certo? Gengibre no chá diariamente. O gengibre, ele é muito bacana de se usar, principalmente nesse momento. Tem gente que não responde bem ao gengibre e fica com alergia. Mas aí, assim, é pontual, né? Algo pontual. Ele é um termogênico, ele dá uma estimulada, né? No nosso sistema imunológico. A dificuldade de biomassa é comprar banana verde. Marta, o que eu acharia melhor é assim, se você conhecer o rapaz que vende banana, você comenta com ele que você vai comprar, e fala para ele, ó, eu quero banana para biomassa. Por quê? Porque eles colocam uma substância para a banana amadurecer mais rápido. E aí, quando você fala que é banana para biomassa, ele já não coloca. E aí você consegue cozinhar. A quantidade de biomassa que você fizer, você pode congelar, enfim. Érica, eu sou de uma linha de nutrição. A Érica perguntou assim, que ela não é muito de comer à noite, chamada comportamental. Nessa linha, a gente diz para as pessoas comerem só quando tiverem fome. Porque essa coisa de 3 em 3 horas. Tem gente que tem fome antes de 3 horas, tem gente que tem fome depois de 3 horas. Então, não existe uma regra para todos. É quase que é individual mesmo, né? Canela em pó, em pau, são iguais, Simara. É mais uma questão mesmo de como for o uso para você. Quando ela é em pó, às vezes por estar moída há muito tempo, ela perde um pouquinho, né? Para fazer biomassa, qualquer banana serve, Rita. A Rita perguntou qual seria a melhor banana. Qualquer banana serve. Meninas, o nosso tempo no aplicativo vai cair e eu continuo respondendo as perguntas lá no WhatsApp, pode ser? Pode. Pode? Muito bom. Então eu vou pegar o WhatsApp e vou parar aqui para a gente poder gravar. Obrigada a vocês. Foi ótimo conhecê-las, mas aí a gente manda as perguntas por lá. Um beijo. Obrigada, Lu. Beijo. Tchau, tchau.